começando mais um Ana Maria Hatz em Família. Na segunda-feira, o prefeito vai decretar a abertura da flexibilização do comércio, da indústria e dos serviços de Petrópolis. Isso não quer dizer que a pandemia acabou, que o coronavírus foi embora, que não existe mais Covid-19. Absolutamente. É uma flexibilização para que o isolamento social seja minorado, até porque a nossa curva de contágio está mais ou menos equilibrada, mas não está descendente ainda. Então, nós vamos ter o programa todo numa entrevista com o doutor José Henrique de Cunto, que está nesse gabinete da crise do prefeito, junto com outras autoridades, estudando todo esse problema do fechamento, da abertura, da flexibilização do comércio, para que a gente comece a inserir a questão econômica junto com a questão da saúde que deve ser cuidada. Eu vou pedir a Renata para colocar também aí umas telas, vou continuar falando um pouquinho, mas ela vai colocar as telas, daquilo que a prefeitura está mostrando em ondas, quer dizer, o que vai abrir primeiro, o que vai abrir depois, e quais são as sanções que vão ser colocadas se as pessoas não cumprirem. Vamos lá, minha gente? Então, nós vamos conversar com o Dr. José Henrique Castriotto Cunto. Ele é professor da fase de doenças infectoparasitárias, pneumologista, epidemiologista da Secretaria de Saúde, coordenador médico do Hospital Municipal Nelson de Saerp e tem tido uma atuação destacada dentro do grupo de trabalho que faz parte do gabinete da crise da pandemia que o prefeito montou com figuras exponenciais da sociedade petropolitana, cada um na sua área de atuação. Então, eu deixei o programa inteiro para o doutor José Henrique falar um pouquinho com a gente sobre essa abertura, essa flexibilização e como ele está vendo tudo isso. Acho que vai ser muito importante. Então, doutor José Henrique, é um prazer ter você aqui conosco nesse espaço do programa Ana Maria Hatz em Família, do canal 17, e no YouTube, e no Facebook. E eu queria bater um papo com você muito honestamente, muito, na medida do possível, minuciosamente, para você nos esclarecer muitas dúvidas que me chegam, entendeu? Sem problema, um prazer estar aqui. Uma opinião técnica sua, assim, de como a gente pode responder, tá bom? Assim? Sem problema, prazer enorme estar aqui com a senhora, com você. Então, eu queria primeiro começar te perguntando o seguinte: você está fazendo parte desse gabinete de crise do prefeito, né? Da Prefeitura Municipal de Petrópolis. Então, como é que você vê, ou em que se baseou, que tipo de critérios foram tomados para o prefeito declarar que, a partir de segunda-feira, dia 1º de junho, já pode abrir flexibilizando por ondas o comércio e as atividades de serviço da cidade? Que critérios são esses? Porque, por exemplo, a gente vê que Caxias, o prefeito abriu e a justiça mandou ele fechar. Sim. A nossa curva de contágio continua crescendo, não continua? Eu queria que você explicasse isso. Tá certo. Primeiro, na verdade, essa decisão ela é complexa, né? Ou seja, isso é uma decisão que envolve múltiplos atores, múltiplas pessoas, enfim, uma discussão grande. Tá? Ou seja, que não é só essa decisão não é do gabinete de crise nem do prefeito, né? Ou seja, o colegiado que é ouvido é maior do que isso, né? Ou seja, o gabinete de crise ele faz as análises contínuas da situação, né? Mas sempre que tanto no início lá no início de março, em 12, 13 de março, quando o prefeito resolveu fechar, né, ou seja, suspender as aulas, suspender os eventos, houve, além do gabinete de crise, o prefeito ouviu vários especialistas, né, ouviu a rede pública e privada, ouviu a segurança, ouviu, ou seja,
vários atores do município para embasar a primeira decisão. Assim como ele faz sempre né, agora com todos os períodos houve esse tipo de reunião com vários entes, né? Então essa é uma decisão uma decisão, análise que ela é compartilhada para que né, a secretária e o prefeito possam tomar aí as melhores decisões, né? Aqui hoje o gabinete de crise está respondendo aí ao Ministério Público essas questões, né, para justamente que não haja essa questão de um manda fechar, outro manda abrir. Mas primeiro eu queria que as pessoas entendessem isso antes de falar dos critérios, entendessem isso por uma outra ótica, né? Ou seja, tem uma ótica que as pessoas não levam em consideração, é que assim, muitas coisas já estão funcionando ilegalmente, né? Ou seja, nós somos os consumidores, né? Ou seja, nós vamos às ruas, nós vamos às lojas, a gente sabe o que funciona e o que não funciona, e a gente sabe que tem muita coisa ilegal que está funcionando que não deveria estar, né? Então, se você olhar as ondas, a onda verde, né, do programa, e aí essa parte de onda, de que abre, que fecha, quais as regras, isso aí não é para a parte do gabinete de crise da saúde, isso é a parte do pessoal do planejamento, né? Mas, de qualquer forma, se você olhar pela a onda verde, ela nada mais é do que o que já está incluído nos decretos atuais, né? Ou seja, então nós estamos na onda verde no momento desde de março, né? Ou seja, são as coisas que são permitidas funcionarem, né? E aí, né, ou seja, quando você olha faz essa análise antes de entrar na análise técnica especificamente, há uma necessidade, né, ou seja, quando logo no início, o que a gente viu na cidade, né, que os primeiros decretos motivaram a população, né, a realmente fazer um afastamento maior, né? Ou seja, a gente viu que a circulação nas ruas diminuiu bastante, né? Ou seja, e isso deixou a gente ali mais tranquilo para o trabalho, né? Agora em maio a gente viu, né, na última semana de abril, 1º de maio, a partir dali a gente viu que já houve uma certa desmobilização da população, né? Ou seja, as pessoas começaram a ir mais para a rua. Exato, as pessoas estão cansadas, tem muito tempo, né? Já tem mais de 2 meses né? Ou seja, então a gente detectou isso, né? Ou seja, vários entes detectaram também, e isso foi uma das discussões do Conselho de Saúde também, tudo, a necessidade de haver um certo aperto dessas medidas, né? Ou seja, porque a população estava começando a afrouxar, né? E essa questão do decreto de flexibilização, né, ela trouxe uma novidade que são, né, ou seja, primeiro, regular ali alguns setores, né, e aí se colocaram normas de funcionamento e se colocaram, além das normas, as sanções para quem não cumprir as normas, né? Ou seja, então, se você olhar sobre um certo prisma, né, ou seja, tem muitas coisas ali que já funcionam de maneira irregular, que vão ser normatizadas e que vão ser penalizadas se não forem, se houverem as infrações, né? Então, de uma certa maneira, há um certo endurecimento se você olhar, né, pela novidade das penalidades de infrações que não havia antes, né? Mas, de qualquer forma, e uma outra coisa que assim, as pessoas estavam confundindo lockdown com aperto nas medidas, né? Ou seja, lockdown é uma medida extrema, uma medida radical, é você fechar totalmente. Total, né? Fechamento total, nada, só funciona realmente o extremamente essencial e uma circulação totalmente diminuída de pessoas, que é para os casos realmente radicais, ou seja, quando assim, acredito até que talvez não aqui em Petrópolis, mas na cidade do Rio de Janeiro e em vários, né, em São Paulo, né, ou seja, talvez já deveria ter havido lockdown, né, ou seja, para que a situação ficasse um pouco melhor. Então, assim, essa é uma coisa que é muito importante as pessoas entenderem, que lockdown, apertar a medida não é lockdown. Lockdown é o extremo do aperto das medidas, ou seja, quando você vê que a situação está fora de controle e que você tem que parar tudo, que foi o que aconteceu em Wuhan,
na China, foi o que aconteceu no norte, em muitas cidades do norte da Itália, né, ou seja, em que as ruas ficaram totalmente desertas e aí só houve a circulação, né, e a força policial vai ali para, né, ter que atuar para manter Mas, por essa exemplo, medida extrema. Pode falar. Por exemplo, nós poderemos ter ainda a possibilidade nefasta de precisar do lockdown aqui, se a Sim, curva exatamente, ou seja, de contágio começar a subir com essas medidas de abertura, de sem dúvida, ou flexibilização. seja, exatamente, ou seja, as pessoas têm que entender que assim, o termo, na verdade, a abertura não é o termo mais correto. O termo É flexibilização. flexibilização é o termo mais correto. Porque flexibilizar, você pode, né, se você pega uma haste flexível, você pode virar ela para um lado, como você pode virar ela para o outro, né? Dependendo do monitoramento e da análise dos critérios que a gente vai falar, né, para que você tome a decisão. Então, você pode flexibilizar para permitir mais coisas, mas você pode flexibilizar também, ou seja, os dados mostrando que há necessidade de um endurecimento maior e até o lockdown, ou seja, não está descartado, havendo necessidade, o grupo de trabalho, a secretária e o prefeito, né, o próprio prefeito já disse que se houver necessidade ele não vai hesitar em decretar o lockdown, né, ou seja, dentro de critérios técnicos, dentro, né, porque também não adianta você ir para o jornal dizer que está fazendo lockdown, igual em algumas cidades aqui perto que a gente viu, e que as pessoas estavam todas na rua, que medida nenhuma foi implementada. Ou seja, então, o lockdown é uma medida de extrema, que precisa de adesão, não só, assim, que não é só o prefeito decretar, você vai ter que ter vários entes ali trabalhando para que você consiga realmente fazer um lockdown efetivo, né, que seria, né, praticamente o fechamento da cidade. Né, nós temos a barreira sanitária, mas, enfim, que tem funcionado, a gente sabe que, né, assim, dentro das possibilidades, mas ela também vai ser endurecida. A barreira sanitária em volta da cidade, eu acho que foi uma das medidas mais importantes que teve, porque a gente não fica importando casos, né, ou seja, hoje a gente tem um funcionamento, principalmente da rede pública, está funcionando basicamente com o cidadão petropolitano. Os hospitais privados não tem como fazer essa seleção, porque o cliente dele chega ali com o plano de saúde e não importa onde o cara mora, ele vai ser atendido, né? Mas a barreira, ela foi muito importante, né? Ou seja, para o controle. E, né, disso tudo que a gente está falando, aí então a gente tem os critérios técnicos, né? Ou seja, então a epidemiologia e o grupo de trabalho fazem a análise contínua de vários critérios, né? Ou seja, a gente tem critérios primários, critérios secundários e a análise das curvas. Tá? Ou seja, a análise das curvas ela é importante, mas ela nem é a principal. Tá? Os dados principais são quais são os critérios de lockdown, né, da OMS, do Ministério da Saúde, de vários. A sobrecarga da rede de saúde, né? Isso eu ia perguntar. Esse então, é um dos, há possibilidade dessa sobrecarga na nossa rede petropolitana Então, a de gente vai chegar saúde? lá. Porque, por exemplo, Então, acho que vocês estão pensando em 149 leitos, né, de UTI no total. Hoje nós temos 85, ficariam com mais 34 na Providência, mais 25 na UPA de Cascatinha, que vai virar UPA vermelha, né? Isso, E mais 5 exatamente. no Hospital Nelson Saer, não é isso? Mais ou menos? Então, exatamente. Então, assim, então, ou seja, os critérios são a falência, né, ou o colapso, ou possibilidade breve de colapso do sistema de saúde, ou seja, o seu sistema de saúde não está dando conta do recado, e o elevado número de óbitos, tá? Ou seja, não de casos, tá? Ou seja, o número de casos ele vai crescer, a curva de casos, no caso, ela é um pouco, assim, ela é um dado mais secundário do que o de óbitos. O que a gente tem que acompanhar mesmo são o número de óbitos. Mas, ou seja, essa análise, além desses dois critérios principais, a gente ainda tem a incidência, que é o número de casos total, né? A gente ainda tem, além das taxas, né, da taxa de mortalidade, taxa de incidência, que normaliza isso e faz a gente poder comparar o nosso município com outros municípios. Então, quando a gente, às vezes, você olha o número bruto, Petrópolis foi o município que mais teve óbitos na região serrana. Ok, tá certo, tá lá, né? Ou seja, foram das cidades que tem aqui na região serrana, realmente foi o maior número de óbitos. Mas quando você
bota isso em taxa, né, e aí que você vê pela população, né, aí você vê que os municípios menores tiveram uma taxa de mortalidade maior do que Petrópolis, ou seja, o único município da região serrana que tem uma taxa de mortalidade menor que Petrópolis é Teresópolis. Né, ou seja, então todos os outros municípios, né, ou seja, morrer 10 pessoas em Petrópolis, né, é menos do que morrer 10 pessoas em São José do Vale do Rio Preto. Por quê? Porque a população é menor, então o impacto desses... Né, é isso que as taxas fazem, ou seja, quando você bota uma taxa, você uniformiza o dado para você justamente poder comparar com outros locais, para que você possa também, eu sei que também são dados secundários, né, ou seja, para que você possa embasar a sua decisão. Então, além dos dados epidemiológicos, os dados de uso da rede, os dados principais, que são os números de internação, tanto em clínica médica quanto em CTI, você ainda tem, né, dados secundários do uso da rede, né, ou seja, número de atendimentos nas UPAs e emergências, número de atendimento nos pontos de apoio, né, ou seja, então todo esse monte de dados que a gente olha, né, ou seja, são utilizados para você embasar, né, ou seja, o processo decisório das pessoas que decidem, né, ou seja, então a gente produz esses dados, analisa esses dados e passa para o gestor para que ele possa tomar aí a melhor decisão, né. Quanto ao uso da rede, a gente vê que aqui em Petrópolis a gente tem o uso, ele vem sendo constante, né. Ele vem aumentando devagarzinho e volta para o centro, assim como os dados de mortalidade e incidência, ou seja, não há um pico de explosão de mortalidade, nem um pico de explosão de número de casos na cidade, ou seja, isso vem sendo um aumento progressivo e constante, sempre voltando a tendência ao centro, então isso mostra que a gente, né, essa curva realmente tem um achatamento. Isso é uma e coisa só para responder a sua também. pergunta pode falar. Isso é uma coisa interessante também, porque o maior índice de mortalidade está no centro da cidade, né? E nos outros lugares, nas áreas carentes, é onde está morrendo mais gente, pelo acúmulo de pessoas nas moradias muito adensadas e muito juntas umas das outras. Como é que se estuda isso aqui em Petrópolis? Por que aqui está acontecendo assim? Será que é o número de idosos? O que é? Não, assim, a gente olhando a mortalidade por idade, aqui em Petrópolis a gente conseguiu uma coisa muito interessante, que assim, a mortalidade nas faixas etárias, assim, se você olhar a maior mortalidade no total, ela pega da faixa entre 30 e 60 anos, né? Ou seja, as faixas etárias maiores aqui em Petrópolis, graças a Deus, né, tivemos os nossos idosos, eles entenderam as mensagens e ficaram em casa, né? Ou seja, porque a gente tem visto uma baixa mortalidade, né, nas faixas etárias mais altas, baixa em relação ao que se esperaria, ou seja, em relação ao que a gente vê em outros países, em outros locais, onde os idosos morreram mais. Aqui em Petrópolis a gente não tem exatamente isso, né? Ou seja, essa mortalidade ela tem se concentrado um pouco mais na faixa etária, que é a faixa etária que circula mais, né? Ou seja, então, isso é provavelmente um fator típico da própria região ou do próprio país, né, que se comporta dessa maneira. Se você olhar os países, vamos dizer, os locais bons, que a gente considera Portugal, Alemanha, Nova Zelândia, que são aquelas referências de excelência, né, a gente vê que, basicamente, o número de óbitos se ateve aos idosos, né, ou seja, abaixo de 60 anos, em Portugal, a mortalidade é quase zero, né, ou seja, então, provavelmente tem aí uma análise multifatorial, ou seja, as características da população, as características sociais da população, né, as características da própria rede de saúde do local, enfim, aí você tem que, né, ou seja, considerar uma série de fatores para responder isso, entendeu? Mas voltando àquela questão ali que a senhora perguntou, eu não cheguei a concluir a resposta ali da rede de saúde, né? Então, a gente tem uma rede de saúde que veio sendo utilizada progressivamente, tá? E ali no dia 4 ou 5 de maio, a gente vê que a necessidade, a utilização de leitos clínicos e a utilização de leitos de CTI. No dia 4 e 5 de maio, que é onde a gente vê onde começa o pico em Petrópolis, ou seja, é exatamente quando o número de internações em CTI passa o número de internações em clínica médica. Ou seja, então a necessidade de CTI ela passa a ser maior do que a necessidade de clínica médica. E a gente vê isso na prática, no dia a dia,
no hospital municipal, ou seja, o hospital municipal, que é o hospital de referência, em nenhum momento, desde o início da pandemia, ele ficou sem vaga. Tá? Houve alguns dias de CTI mais cheio, né, de CTI lotado, mas assim, o hospital sistematicamente, desde o início da pandemia, ele tem tido vaga, né, ou seja, aí principalmente para a clínica, em momento nenhum houve falta de vaga, tá, no hospital de referência. A gente olhando os dados de CTI, né, que aí é a pergunta que a senhora fez, que a gente vê que a necessidade de CTI realmente é maior do que de leitos clínicos, aí assim, a gente tem, hoje o município tem o CTI no Hospital Municipal, no Alcides Carreiro, e vagas contratadas também na rede privada, né? Ou seja, no Hospital Clínico Correios, Hospital Nossa Senhora, o SMH e o Santa Teresa. O único que não tem vaga é o Hospital da Unimed, que tem lá a sua capacidade lá, e é um número de usuários maior, né? Então, assim, mas todos os hospitais hoje, eles estão fornecendo leitos para o município, né? Então, assim, assim, na última análise que a gente fez até ontem, né, que foi ontem que a gente teve a última reunião do grupo de trabalho, o único hospital que não tinha vaga de CTI era o Alcides Carneiro. Todos os outros você tinha vaga de CTI. Ou seja, então, assim, o sistema está dando conta, né, no momento. Então, a gente não tem critério de lockdown, porque você tem tanto vagas de CTI quanto de clínica médica em uso, dando conta do recado, né? E você tem a projeção ou a programação de aumento de mais leitos de CTI na cidade. Ou seja, você tem o Hospital Nossa Senhora, que era a antiga Casa Providência, não abriu todos os leitos ainda, então você tem uma capacidade de expansão ali, né? E você tem a UPA Vermelha, né? Você ainda tem uma capacidade de expansão dentro do próprio Hospital Municipal, pequena, mas tem. E você ainda tem a UPA Vermelha, que seria, né, no caso de uma explosão, seria realmente a grande solução, tá? Que é uma solução muito inteligente. É uma solução muito inteligente. Funcionaria como um hospital de campanha? Como um CTI de campanha, vamos dizer assim. O hospital de campanha é o hospital municipal, né? Que também foi uma decisão inteligente. Se você olhar pelo lado do gasto público, né? Você construir um hospital de campanha é um gasto elevado, né? Se você construir um novo local, né? O que foi feito foi uma otimização do uso da rede, né? E a ideia da UPA Vermelha, ela é muito interessante. Por quê? Qual é o grande limitador de expansão de CTI hoje aqui na nossa cidade? O grande limitador é recurso humano, né? Ou seja, arrumar respirador, arrumar bomba infusora, arrumar tudo que um leito precisa para estar ativo, a prefeitura tem capacidade para fazer, né? Ou seja, a prefeitura e os hospitais privados, todo mundo expandiu, né? O SMH expandiu, a Unimed expandiu, o HCC expandiu, o Santa Teresa, todos expandiram, né? Ou seja, então você criar o leito não é o mais difícil. O mais difícil hoje, e a gente tem a limitação da cidade, ela é recursos humanos para operar esses leitos. Tanto de médicos, como de enfermeiros, porque isso você não cria assim de uma hora para outra, né? Ou seja, você tem aquelas pessoas que trabalham na cidade, mesmo que você ofereça dinheiro, né? Ou seja, a gente sabe que tem hospitais privados que estão oferecendo valores até acima do mercado para plantão tanto de enfermagem, e não estão conseguindo gente, porque a gente tem uma capacidade instalada de recursos humanos que é limitada, e às vezes o recurso humano trabalha em vários locais, né? Ou seja, a mesma pessoa trabalhando em vários locais. Então, a questão do recurso humano é o grande limitador hoje, né, da expansão de CTI, porque o resto de estrutura, de botar equipamento, isso já está resolvido, né? E a UPA Vermelha, ela vem justamente resolver esse problema, porque qual é o problema? Assim, recurso humano, mas você já tem uma UPA funcionando com recurso humano lá dentro, então você só transforma ela... Que já era dela. Já é dela, exatamente, ou seja, ela já está lá, já está funcionando, o recurso humano já está lá, você apenas adequou a situação de leito para, você tinha ali uma sala vermelha com alguns leitinhos, e agora você vai ter todas as salas que eram de outras cores vão ser vermelhas, entendeu? Ou seja, então havendo a necessidade, né, ou seja, do uso dessa expansão, realmente essa solução não foi minha, eu não sei de quem foi essa ideia, mas é uma ideia que eu admiro, porque ela vem realmente resolver a principal dificuldade do momento, que é arrumar recurso humano para a saúde.
né? Mas mesmo com dificuldade, né, ou seja, todos que estão funcionando, né, tanto na rede pública quanto na rede privada, estão mantendo o funcionamento dentro do adequado, entendeu? Ou seja, ainda não houve problema de ausência, vamos dizer assim, né? Então a gente está realmente... Falta de recurso humano ainda não houve, mas assim, se a coisa explodir, né, assim, aí vai haver mesmo com toda essa programação do município, né, isso é um limitador. Por isso que assim, as pessoas precisam entender que a questão da flexibilização não é uma abertura, não liberou geral, ou seja, é uma coisa, é uma projeção, uma programação para que as coisas, assim, mas as coisas têm que continuar controladas, e as pessoas têm que continuar fazendo a sua parte, e as sanções vão haver se as pessoas não cumprirem, né? Ou seja, porque realmente assim, depende mais assim, a parte do ente público, do ente privado, ou seja, e hoje, se a senhora olhar, houve uma grande união, tanto da saúde pública quanto da saúde privada, tanto nessas reuniões a saúde privada tem participado ativamente, porque é um problema de todos, né? Ou seja, porque falta recurso humano para um, falta para o outro, né? Não tem remédio para um, ou seja, a dificuldade de comprar equipamento para um ou para outro, equipamento de proteção, remédio, ou seja, é geral, né? Ou seja, então estão todos no mesmo barco. Então, há uma grande união de esforços, tanto do setor público quanto do setor privado de saúde na nossa cidade, né? Ou seja, a nossa cidade conseguiu essa união desses entes desde o início, né? Todos participando, dando opinião, né? Trabalhando junto. A gente monitora também o que acontece dentro dos hospitais privados, o grupo de trabalho está sempre em contato com as direções dos hospitais, né? Tanto de Santa Teresa, Unimed, HCC, para saber o que está acontecendo ali dentro, para poder a gente monitorar também, porque são amostras populacionais da população petropolitana, né, de diferentes níveis, de diferentes camadas sociais e de outros tipos de usuário, né? Enfim, então houve realmente uma grande, na nossa cidade, uma grande união nesse sentido, de que todos, né, ou seja, que os entes públicos e privados que lidam com a saúde estão fazendo o melhor possível, mas a população também tem que fazer o melhor possível, porque a responsabilidade é de todos, né? Ou seja, a gente está falando de uma doença que tem dois mecanismos de contágio, o respiratório e o contato por toque, né? Então, por isso é necessário usar máscara, é necessário lavar as mãos com álcool ou só com água e sabão, né? Ou seja, é necessário evitar aglomerações, né? Ou seja, é necessário, porque é a única medida que você pode fazer. Então, assim, a população precisa continuar entendendo, e como entendeu lá nas primeiras semanas, né? Ou seja, foram muito boas as primeiras semanas de isolamento. Você acha que as 2 primeiras semanas que nós tivemos assim um isolamento bastante entendido e executado pelas pessoas contribuiu para que a gente tivesse esse panorama que a gente está tendo agora? Sem dúvida, assim, a precocidade das ações, né? Ou seja, se você olhar, o nosso município ele foi um dos primeiros a decretar bloqueio no país, né? E isso, né? Ou seja, isso aconteceu quando ainda o município ainda estava em nível 0 de epidemia. Isso significa que ainda não havia transmissão interna de cidadão petropolitano para cidadão petropolitano, ou seja, os casos que existiam ainda eram todos importados de fora, né? E a gente estava em nível 0, e o estado do Rio de Janeiro que já estava em nível 2, ou seja, que já havia essa transmissão entre cidadãos, né? Ainda não tinha tomado providência nenhuma. Então, assim, essa decretação precoce de isolamento e o respeito da população nessas 3 primeiras semanas foi fundamental para que as curvas, né, se mostrassem achatadas. Mas ainda precisa desse entendimento para que a gente continue com esse achatamento e não tenha que regredir, né, flexibilizar para o outro lado, né, para o lado de fechar novamente, para que haja, né, ou seja, até o lockdown, se houver necessidade, mas sim, para que a gente possa continuar avançando, né? Porque saúde e economia, a gente está sempre, assim, nunca houve, assim, a todo momento, né, em todas as esferas, sempre houve a preocupação com a questão econômica.
porque saúde e economia são indissociáveis, né? Ou seja, um problema da economia mais na frente vai impactar na saúde das pessoas, e um problema na saúde das pessoas mais na frente vai impactar na economia. Ou seja, então não dá para você pensar essas coisas de maneira isolada, né? Ou seja, você tem que contextualizar e levar tudo isso em consideração, porque uma coisa impacta na outra, e aí acaba que, né, ou seja, se você se trava, vira uma bola de neve que depois talvez você não consiga mais controlar. Mas então a proposta, na verdade, é de flexibilizar dentro das possibilidades, ou seja, os dados mostrando que não há possibilidade de progressão nas linhas, não vai haver progressão nas linhas. Os dados, né, os critérios mostrando que há necessidade de retroagir ou de até implementar o lockdown, né, ou seja, que retroaja ou até implemente o lockdown. Mas assim, essas coisas precisam ter critérios, né, ou seja, e ser embasadas em estudos e nos dados reais, ou seja, em coisas factíveis, né, e não simplesmente porque A, B ou C querem, né, é porque realmente há necessidade de que aquilo possa ser feito, né. Então, assim, e os dados têm mostrado, né, ou seja, os dados de ocupação de CTI, os dados de ocupação de leito de clínica, os dados de mortalidade mesmo, né, e de incidência, mesmo havendo uma progressão, que já é esperado que haja, porque estamos numa pandemia e, obviamente, isso vai continuar progredindo, até o ponto de inflexão da curva que vai começar a cair efetivamente, né? Mas, ou seja, esses dados têm mostrado que as coisas estão acontecendo de uma maneira progressiva, né? Ou seja, uma maneira progressiva e não em maneira explosiva como aconteceu, né? Como a gente viu em Manaus, como a gente viu em São Paulo, como a gente viu na própria cidade do Rio de Janeiro, né? Ou seja, então, aqui em Petrópolis a gente tem a possibilidade, né, de tentar, né, flexibilizar, né, com responsabilidade, obviamente, né? Ou seja, e a qualquer momento em que houver necessidade, retroagir, tá? Ou seja, então na verdade não há um plano de abertura geral, tanto que a linha vermelha lá não tem nem data para acontecer, né? Ou seja, porque a gente não sabe, né, na minha opinião, ou não, né? Isso, assim, na minha opinião pessoal, ou seja, você tem a data da linha branca, né? Outras datas, né, ou seja, é complicado de você assumir que aquela data vai acontecer, porque a gente não sabe, né, a gente ainda está em acompanhamento. O acompanhamento está bom, né, ou seja, os dados estão realmente mostrando, estão bastante interessantes, mas pode haver, ou seja, uma inflexão da curva a qualquer momento, né? A gente parece que assim, a todo momento, né, ou seja, desde o início do acompanhamento, uma tendência de se manter esse achatamento, mas, ou seja, a qualquer sinal de que isso está saindo do controle, e o dado mais sensível, mais agudo para a gente conseguir mensurar isso, são as taxas de ocupação, né? Ou seja, porque a mortalidade e a incidência, a gente tem um pequeno gap relacionado ao resultado dos exames, que hoje já é de menos de uma semana, tá? Mas, ou seja, de qualquer maneira, como é que a gente lida com esse pequeno gap, com essa pequena diferença? A gente lida trabalhando com o pior cenário. Qual é o pior cenário? A gente considera que todos aqueles óbitos que estão em investigação, né, você tem os óbitos confirmados e tem aqueles que estão em investigação, que podem ser confirmados ou podem ser descartados, né? E no caso da incidência também, tem aqueles casos já confirmados e tem aqueles casos que estão ainda em investigação, né? Como é que você trabalha com o pior cenário? Você considera que todos que estão em investigação são positivos, são Covid, né? E depois você tira aquilo que não confirmou, ou seja, é mais fácil. Então a gente está sempre, né, o grupo de trabalho está sempre olhando por uma ótica pior, na verdade, do que, né, você sempre considerando, né, primeiro o pior cenário e depois a gente, né, que limpa. O cenário só pode melhorar, ele não pode piorar, porque o que a gente já está vendo está considerando como se, né, é o pior, entendeu? Então há todas essas variáveis. Deixa eu te fazer uma colocação. Mudou o protocolo de atendimento, né? A forma de atendimento. Antes, o sistema de saúde preconizava, até baseado na Organização Mundial de Saúde, que se esperasse até se ter aquele problema respiratório para aí, então, se ir ao hospital, que ficasse em casa cuidando enquanto fossem sintomas mais leves.
Agora mudou o critério, né? Quer dizer, agora está se dizendo que deve-se ir ao hospital primeiro, não esperar que a coisa fique na segunda fase, vamos dizer assim. Eu não Sim. sei bem como é que é a segunda fase, Então, não, exatamente. Mas isso não vai adensar os nossos sistemas de saúde? Não, até pode adensar, entendeu? Mas, assim, na verdade, se a senhora olhar por um certo prisma, por uma outra visão, isso também é uma flexibilização, tá? Ou seja, porque É uma essa flexibilização? informação também porque se você olhar assim, quando você estava pedindo para as pessoas procurarem só em caso de necessidade, né, de não se sentir, de estar se sentindo pior, você está pedindo, na verdade, para a pessoa ficar em casa, né? Ou seja, evitar a circulação, né? A partir do momento que você diz para a pessoa sair, que ela pode ir um pouco mais cedo, né? Você está, de uma certa maneira, flexibilizando também, porque você vai botar mais gente circulando na rua, né? Mas se você olhar de uma maneira do que o que está acontecendo aqui na cidade, né? O que acontece? O ponto de apoio, ele atende qualquer um que chega lá, né? Ou seja, quem julga que tem que ir para o serviço de atendimento é a própria pessoa, né? Ou seja, você cria orientação, mas esse limite entre assim, a minha necessidade, eu posso achar que para mim um cansaço ou um mal-estar já é suficiente para me levar ao atendimento. E para a senhora não, de repente a senhora tem uma resistência maior e deixa a coisa ficar assim. Então, assim, isso um momento de se procurar o atendimento, obviamente que, né, ele é orientado, mas ele é uma decisão individual. Tem pessoas que qualquer coisinha já vão para o hospital. Tem gente que deixa a coisa ficar pretíssima para ir para o hospital, né? Ou seja, então, de uma certa maneira, mas assim, se a senhora olhar na prática o que sempre aconteceu desde o início, é que o ponto de apoio, ele atende qualquer um, tanto que as pessoas, né, não são só as pessoas que vão ser internadas ou que estão mais graves que vão para o ponto de apoio para as UPAs. Se a senhora olhar os dados de atendimento dos pontos de apoio, você vai ver que a grande maioria das pessoas foi liberada. Por quê? Foi liberada para retornar para casa, porque os sintomas ainda não eram os mais graves. Ou seja, então, na verdade, quem determina isso é a própria população. A população necessitou, vai, né? E a gente vê que isso está acontecendo desde o início, porque o número de liberações, né? Ou seja, da pessoa que vai ao ponto de apoio, recebe o atendimento e é liberado para casa para fazer a quarentena em casa, é 90% dos atendimentos. Então, ou seja, as pessoas já estão se comportando assim desde o início, né? Ou seja, aquelas que vão internar, graças a Deus, né? Ou seja, no pico houve maior necessidade de internação, ainda está havendo, né? Mas elas são a minoria. Então, ou seja, não são só essas pessoas que precisam de internação desde o início que estão procurando atendimento. Todas, assim, quem precisar de atendimento tem que ir a um atendimento, seja público ou privado. É o que eu falo para as pessoas que eu atendo pessoalmente na minha clínica, né? Ou seja, a pessoa me liga e fala, doutor, eu estou passando mal, né? Você não tem como mensurar, então, está passando mal? Vá para o atendimento, seja público, seja privado, ou seja, ninguém tem que ficar passando mal em casa, né? Medo do hospital, porque tem medo do hospital, exatamente, do contágio do hospital. Mas né? não tem, ou seja, a partir do momento que você ligou para o médico, que você fez um contato e que você não está sentindo, é porque tem alguma coisa estranha. Então a gente orienta a pessoa a procurar atendimento. E no atendimento, que aí é o presencial, né? Ou seja, o médico, o enfermeiro vão verificar o que está acontecendo contigo, pedir exames se houver necessidade, e te medicar, orientar e fazer com que você, né, ou te internar se houver necessidade, enfim. Então, assim, desde o início, né, ou seja, assim, aquela orientação de sair, de só ir ao médico quando houver necessidade, era para reforçar as pessoas que não deveriam ficar circulando à toa, né? Mas é óbvio que desde o início, ou seja, e é a própria pessoa que julga. E aí, como eu falei para a senhora, os julgamentos são vários, ou seja, o seu julgamento, ou seja, a senhora pode tolerar um nível de sintomas e eu posso tolerar outro, né? Ou seja, e nós procurarmos o atendimento no mesmo momento e a senhora estando muito melhor do que eu, ou ao contrário, né? Ou seja, aí depende da tolerância de cada um. Então, isso é um julgamento individual. Mas eu olho essa questão dessa mudança mais como, assim,
até como uma certa flexibilização, até, né, do que, assim, eu acredito que as autoridades, né, que esses protocolos que orientaram isso, tem uma preocupação da pessoa não ficar em casa sentindo sintomas, mas assim, a orientação desde o início sempre foi para que a pessoa não está sentindo bem, procure atendimento. Né? E a gente vê esse reflexo nos números dos pontos de apoio, né? Ou seja, as pessoas que foram para lá do ponto de apoio que tinham quadros brandos foram liberadas para voltar para casa, né? Ou seja, então, né, ou seja, nem é todo mundo que vai para o ponto de apoio que vai ser internado, né? Ou seja, a grande maioria, na verdade, ela vai ser liberada, né? Porque, assim como acontece em qualquer lugar, a grande maioria vai apresentar só os sintomas leves. O que preocupa a gente, e por isso porque há um certo tempo para você trabalhar, porque assim, o que preocupa a gente no quadro clínico da doença, e o que a gente tem visto nos atendimentos, né, é aquela pessoa que depois do 5º dia de sintoma, ela não melhora. Né? Ou seja, isso é extremamente preocupante. Ou seja, até o 5º dia, ou a pessoa melhora, né, ou ela vai evoluir com o quadro mais grave. Né? Ou seja, então, essa pessoa ainda tem até 5 dias para assim, mas a gente tem visto sistematicamente que aquela pessoa que não melhorou até o 5º dia, ela já tem que, né, já começar a pensar em procurar um hospital. E é um hospital, não é nem um ponto de apoio, assim, porque aquilo provavelmente vai acabar ficando pior, entendeu? Então, assim, mas a gente já tem trabalhado nesse sentido dessa orientação há mais tempo. Então, eu não acho que essa norma nova vai mudar, porque as pessoas já estavam fazendo isso automaticamente, né? Ou seja, então não entendo isso como uma grande mudança, eu olho por outro lado. Para encerrar nossa entrevista, agradecendo muito o seu tempo, o que você diria para quem está te ouvindo agora nesse momento, como médico e como uma pessoa que está responsável também por esse grupo de trabalho que está acontecendo? Então, qual é o conselho que você daria à população nesse momento? Dizer que fica em casa, a pessoa não está ficando. Então, como é que é o negócio? Então, eu diria, né, ou seja, a população que, assim, entendam que o problema ainda não acabou. Né? Seja, isso que eu queria ouvir. Então, quer dizer, o problema não acabou. Não, apesar de haver números interessantes, de que as curvas estão achatadas, que a taxa de ocupação de leitos está ok, né? Ou seja, que o sistema de saúde está dando conta do recado. Né? Sob controle, né? Está sob controle, mas não acabou e pode descontrolar a qualquer momento. Ou seja, então as pessoas têm que ter a noção, né, de que esse plano de flexibilização, tanto para um lado quanto para o outro, ele não é um plano de liberação geral. Ou seja, o problema não acabou, a gente ainda está no meio dele. E esse a qualquer momento que você falou vai durar até quando, mais ou menos? Pode piorar a qualquer momento. Até quando? Não tenho bola de cristal, né? Mas assim, a gente não sabe, mas assim, o que vai dizer não, assim, não dá para prever, né? Ou seja, o que vai dizer é a inflexão da curva achatada para baixo, né? Ou seja, a gente não tem uma curva que subiu exponencialmente, como no Rio de Janeiro, ou como Manaus, por exemplo, mas a gente tem uma curva achatada. Mas assim, ela está subindo progressivamente. O ponto que a gente vai poder dizer que já estamos em segurança é quando ela começar a se voltar para baixo. Né? Ou seja, quando o número de casos e óbitos começar a decrescer, que isso ainda não aconteceu. Né? Ou seja, há uma estabilidade, há um controle, as coisas estão acontecendo progressivamente, mas, né, ou seja, o problema não acabou. Né? Ou seja, a gente ainda está no meio do problema. Na verdade, nós lá, o grupo de trabalho, nós somos advogados do diabo, né? Assim, aquele cara, a coisa não está boa ainda não, ou seja, a gente ainda está, é o grupo que fica ali, né? A gente está defendendo o ruim, né? Mas, enfim, mas é porque realmente as pessoas têm que entender que o problema não acabou, que esse vírus é um vírus transmissível, né? E que há a possibilidade de ter um incremento aí que já não está totalmente afastado. Eu acredito que se mais algumas semanas e a gente continuar nesse ritmo que está, vai acontecer naturalmente essa inflexão para baixo da curva, entendeu? Mas a gente precisa, assim, a população tem que entender que
o problema, assim, o problema não acabou. A gente ainda está no meio do problema e a gente tem que manter a nossa conduta de usar máscara, de lavar as mãos, de evitar o isolamento, ainda mais um pouquinho. Tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque, assim, mesmo com... Mas um pouquinho de quanto? Quanto é esse pouquinho? Esse Fala aí, pouquinho eu não posso... chuta um número. Não tem como chutar. É muito complicado. Porque as decisões são muito complexas, né? Ou seja, a quantidade de coisas que você tem que levar em consideração para essas decisões e a quantidade de pessoas que você tem que ouvir para tomar essas decisões é muito grande, né? Ou seja, para que o gestor possa tomar a melhor decisão. Mas, enfim, as pessoas têm que entender que não é um liberou geral, que o problema não acabou, que se houver necessidade de retroagir, o grupo de trabalho identificando que há necessidade de retroagir, a gente vai indicar aos gestores que necessita retroagir, e eles já falaram que vão retroagir se houver necessidade. Ou seja, então as pessoas têm que entender que a gente tem uma oportunidade, o município tem uma oportunidade de tentar avançar, né, de normatizar algumas coisas, de até regrar outras e punir pessoas, né, penalizar pessoas que não estão seguindo as regras, mas assim, é uma oportunidade, né, que se apresentou, mas que a qualquer momento isso pode voltar, e aí assim, é o que a gente, na verdade, do grupo não tenta ao máximo não evitar, que é você tentar ir para um lado e depois ter que voltar, que é o que a gente viu muito, até para os dois lados. A gente viu em Niterói, por exemplo, que os caras botaram lockdown uma semana e na outra já tinha um plano de abertura, né? Em alguns locais os caras fazem um plano de abertura e na outra depois. Então, assim, o planejamento é que haja uma progressão, né? Mas, né? Ou seja, porque os indicadores mostram que é possível. Mas a qualquer momento em que houver necessidade, a gente vai retroagir. Né? Se houver necessidade, haverá retroação. Né? Mas eu acredito que, se Deus quiser, não vai haver necessidade. Então, dá um conselho aí para as pessoas, no sentido de chamar a responsabilidade de cada um para que Sim. Isso não volte a piorar, né? Exato, ou seja, fique numa curva descendente em relação à melhora, né? Quer dizer, ascendente na melhora e descendente no contágio, né? Na verdade, a responsabilidade é de todos. Sim, assim, a responsabilidade do ente público, do ente privado, do que lidam com a saúde, mas, nesse caso, assim, a responsabilidade é de todos. Né? O resultado final, seja com louros ou com vaias, né? Ou seja, é para a população inteira, porque assim, a responsabilidade é de cada um, ou seja, cada um tem que fazer a sua parte, né? De usar máscara, de lavar a mão, de evitar o contato, né, intenso, para que as coisas voltem ao normal, né? Ou seja, não adianta só, né, a prefeitura fazer as coisas, os hospitais privados fazerem as coisas e né, determinar ou orientar que a população fique em casa, que é o que aconteceu em São Gonçalo, né? Ou seja, os caras, tá em lockdown, aí você vai ver a rua lotada de gente toda, ou seja, que lockdown é esse, né? Ou seja, então, assim, isso custa, assim, até para fazer custa dinheiro, porque você vai ter que mobilizar a força policial, você vai ter que mobilizar, vai ter que ter decreto, vai ter que ter, né, o judiciário, mobiliza uma série de coisas para você fazer isso adequadamente, né? Então, assim, não adianta você só também dizer que está em lockdown e as pessoas estão na rua, porque aí você fingir, tentar tapar o sol com a peneira, né? Ou seja, mas assim, a responsabilidade é de todos nós, ou seja, a prefeitura, a Secretaria de Saúde, o grupo de trabalho, né? Ou seja, desde o início estão encarando isso com a maior seriedade, né? Ou seja, trabalhando, né? Ou seja, pessoas que estão trabalhando assim, que trabalham normalmente, né, 8 horas por dia, estão trabalhando por 16, né? Ou seja, a Secretaria de Saúde e o grupo de trabalho, e todas essas pessoas que estão envolvidas nisso estão trabalhando muito, os profissionais de saúde na ponta estão todos sobrecarregados, né? Ou seja, enfim, todo mundo da saúde está trabalhando muito para que dê certo as coisas, não só em Petrópolis, mas acredito que, né, em qualquer lugar, porque assim, a gente que está dentro disso olha, assim, a gente vê que a quantidade de trabalho que a gente faz por dia, normalmente, assim, né, 3 vezes mais do que a gente faz normalmente. Mas, assim, não adianta só
a gente se esforçar, ou seja, cada um tem que fazer a sua parte, porque a responsabilidade de todos, ou seja, é uma pandemia de um vírus altamente transmissível e que se as pessoas, né, ou seja, não respeitarem as orientações, não seguirem as normas, não se protegerem, apesar de tudo, né, ou seja, a coisa vai continuar mais tempo ou piorar, enfim, e aí a gente, né, ou seja, que é o que a gente não quer, a gente o tempo todo está tentando achar o ponto de equilíbrio, né, entre fazer a coisa certa, ou seja, adotar as medidas necessárias, mas também que o impacto sobre a população e a economia não seja excessivo, ou seja, não seja mais do que o necessário. Né? O problema disso é que não tem uma fórmula pronta, ou seja, isso é tudo novo, né? Ou seja, ninguém sabe, né, como, não tem fulano fez isso, fulano fez aquilo, não tem uma fórmula, seja, cada um tem que achar o seu caminho, e eu acho que assim, a cidade de Petrópolis conseguiu, mal ou bem, achar ali um caminho bastante razoável. A gente precisa que a população, os entes da saúde pública e privada precisam continuar trabalhando nessa toada e a população precisa continuar aderindo às normas para que a gente consiga, né, acabar bem essa história aí, entendeu? Quer dizer, doutor Carlos Henrique, como é uma coisa muito nova, né, doutor José Henrique? Acho que a prefeitura, o prefeito, ele acertou no sentido de ir flexibilizando as coisas, experimentando na medida em que os dados vão balizando, né? Quer dizer, eu acho que está sendo uma coisa bastante inteligente, muito prudente, muito cautelosa e com bons resultados, não é isso? Nós temos conseguido isso. É essa a intenção. E lembrando, sim, sem dúvida, e lembrando que, né, ou seja, essa decisão não é monocrática, né? Ou seja, o prefeito, para decidir alguma coisa, ele ouviu, né, o colegiado da saúde, ele ouviu, né, a segurança, o judiciário, ele está ouvindo, né, o público e o privado, né, na hora de abrir os setores, o que pode ser feito, os setores estão opinando nas regras que eles, né, essas normas que estão aí no plano de flexibilização da Secretaria de Planejamento foram ouvir, vai abrir, sei lá, academia, então chega para o Conselho de Educação Física, quais são as regras que vocês sugerem, ou seja, então isso tem sido conversado com os setores, né, ou seja, vários deles, né, ou seja, para que seja feito da melhor maneira possível, entendeu? Então há um esforço grande de muita gente e, se Deus quiser, a nossa cidade vai passar aí até o final com o menor impacto possível, né, dentro da calamidade que essa doença trouxe para o mundo inteiro. Eu acredito ainda que a nossa cidade vai conseguir passar, né, com um impacto menor, que é o que a gente está vendo até agora, né, mas assim, a gente, como eu falei, nós lá do grupo de trabalho, nós somos o advogado do diabo, a gente só pensa no pior, né, ou seja, está sempre podendo piorar, né, mas assim, e a gente está monitorando para que, ao menor sinal, né, o grupo sinalize aos gestores que há necessidade de retroação ou de medidas mais intensivas, entendeu? Eu agradeço em nome da cidade, né? Porque eu acho que a monitoração de vocês está dando certo, né? Então, tomara que continue assim, que a gente continue nessa toada dos bons resultados. Doutor José Henrique, muito obrigada pela sua atenção, tá? E se eu precisar do senhor de novo, eu vou lhe chamar, tá? Tá bom? É um prazer estar com a senhora. Eu agradeço a oportunidade. Só lembrar que todos esses dados são públicos, tá? Ou seja, os dados de monitoramento eles estão disponíveis no site da prefeitura, né? Você tem ali o clique aqui lá tem com todos os números, e aí você clica ali, tem um mapa de monitoramento que é alimentado o tempo inteiro, né? E a partir do dia 1º, quando houver a flexibilização, vão estar as curvas, os gráficos, né? Ou seja, tudo disponível para a população e para quem quiser ver e quiser acompanhar o monitoramento também, né? Ou seja, isso é transparente, isso está tudo, ou seja, explícito para todo mundo que queira acompanhar junto, né, e opinar, não tem problema, tá bom? E é um prazer enorme ter participado aqui com a senhora, tá bom? Muito obrigada, um grande abraço. Para a senhora também, tudo bom. Obrigada. Estamos no fim do programa, o tempo passou com a entrevista, espero que vocês tenham aproveitado bem.
E o resto a gente deixa para conversar na semana que vem. Vamos ter, nesta semana, a experiência de um comércio flexibilizado. Espero que todo mundo preste atenção nas regras, preste atenção nas sanções e obedeça, minha gente. É uma questão de obediência civil, porque senão o prefeito Bernardo Rossi vai ter que fechar de novo e a gente pode chegar até um lockdown, que é fechamento total da cidade, se os nossos leitos hospitalares começarem a ficar tão adensados que não tem mais vaga. Tchau, gente. Aproveitem a semana.